neste nosso, um, neste nosso desejo de cumprir o capítulo 13 de Romanos antes do dia da ação de graças, amém? Querendo o Senhor, nosso Deus, para a semana, assim nos permitindo o Senhor, iremos terminar o capítulo 13, para depois nós termos então o nosso momento de ação de graças, amém? Que acontecerá dia 24, este ano, o dia do Senhor anterior ao dia da ação de graças, ao contar do que é habitual, dado que, como é no final do mês, o domingo após a ação de graças já é dezembro, não é? Então já fica, vamos começar a trabalhar no Natal, amém? Então nós teremos esta semana e a próxima para terminar Romanos 13 e depois iremos então ter o nosso dia da ação de graças, dia do Senhor, dia da ação de graças, no domingo anterior à quinta-feira da ação de graças, dado que o calendário este ano, não sei se vocês repararam, é bem diferente, né? O dia da ação de graças ficou muito tarde no mês, amém? Se o Senhor Jesus vier antes, você não precisa se preocupar com nada disto, amém? Então só vai com Cristo, tá? Não preocupa com aquilo que a igreja marcou, você não tem que cumprir esse calendário, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amado Senhor nosso, pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, fale aos nossos corações e vidas. Possamos aprender a palavra do Senhor. O Espírito Santo venha colocar e gravar em nosso coração, para que uma vida transformada nós possamos aplicar o ensino santo. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, de Bíblia aberta, Romanos 13, versículos 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois que aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Nós podem sentar, amém? O tema da nossa mensagem: ame o seu próximo como a si mesmo. O texto parece simples e é simples, contudo a aplicação do texto vai se tornar ligeiramente mais complexa. Lembrando aos irmãos que os primeiros 12 capítulos do livro de Romanos foi aquilo que aprendemos sobre doutrina e agora é a prática da doutrina. Daí que nós temos mandamentos como este, por exemplo, de ame o seu próximo. Por isso é que Paulo está a entrar nesta parte de Romanos de uma forma muito prática, começando com este capítulo. E já vimos várias coisas, com o capítulo 12, e já vimos várias coisas de aplicação direta às nossas vidas. Irmãos, o cristianismo tem sido conhecido como a religião do amor. Porém, tem sido dada uma conotação muito carnal, uma visão muito humana, até um sentido pecaminoso ao que o amor é. Tem-se redefinido o amor. E esquecido o que a Escritura diz sobre o amor, e esquecido até que Deus é amor. O autor do amor é Deus. Ninguém inventou o amor. Ninguém à parte de Deus entende o que verdadeiramente é o amor. Então falar de amor, se queremos ser concretos e diretos no que o amor é, nós precisamos ir às Escrituras. E aprender das Escrituras o que é o amor. E há uma frase de Jesus, do próprio Jesus. Deus, quando se fez homem e esteve nesta terra, tornado homem nesta terra, ele disse assim, João 14,15, o texto que o presbítero leu na abertura do culto: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu tenho que dizer aos irmãos que por muitos anos I really struggle. Eu tive grande conflito com este versículo. Tenho que dizer aos irmãos que não é fácil você engolir este texto. Porque você aprendeu toda a sua vida que amor é um sentimento que você desenvolve naturalmente por alguma coisa. Você gosta de alguma coisa. Como quando você, por exemplo, prova abóbora e você fica apaixonado pelo sabor da abóbora, não é? Aqueles que não ficam estão enganados. Eu fiquei. Se provou a abóbora, naturalmente eu gosto da abóbora. Ninguém precisa me forçar, ninguém precisa me obrigar a gostar da abóbora, porque eu gosto da abóbora. Eu comi, gostei. Tá? E outros são outras coisas quaisquer, sei lá o quê. Então a gente tem uma ideia. Amor é sim uma coisa assim.
É um sentimento que você vai ter assim de uma forma espontânea. Alguma coisa vai gerar isso. Irmãos, o amor nas Escrituras, Jesus disse, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Na palavra do Senhor, amor vem sempre ligado com obediência. Amor vem sempre ligado com lei, com escritura. Mas se você falar isso aí fora, até no meio de muitos cristãos, eles vão dizer que você é legalista. Não, esse é legalismo. Não tem nada. Não. Lei é legalismo. Lei é, a obediência à lei é uma coisa imposta pelos homens. Não foi os homens que disseram isto. Homem nenhum disse isto. Deus disse, Jesus disse, se me amardes, se me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Vamos ao texto, fique com a palavra do Senhor aberta, por favor, em Romanos 13. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim à igreja, após de falar toda a doutrina que nós precisamos, toda a soteriologia, após falar de eleição, da predestinação, falar da graça, falar do pecado, falar de arrependimento, falar de conversão, ele chega a este ponto, depois já ter dado outras aplicações práticas, ele chega a este ponto e diz assim, depois da semana passada, quando nós analisámos o texto anterior a este, que fala das nossas responsabilidades com as autoridades governamentais, inclusive o pagamento de impostos, que ninguém gosta, foi assim que terminamos a semana passada. Ele diz assim, não deva nada a ninguém. Outras palavras, pague as suas contas em dia. Tenha as suas contas pagas em dia. Há uma coisa que você pode dever. Versículo 8, olha o versículo 8. Que você deve dever e vai dever. É o amor de uns pelos outros. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nos amássemos uns aos outros. A marca, o que o mundo precisa de ver em nós, para você realmente dizer que é um cristão, para que você possa dizer que é um cristão, não é o cartão de membro da igreja, não é quantos anos você vai à igreja ou qual é a sua função na igreja, mas sim o amor que você tem uns pelos outros, entre os irmãos, o amor que existe entre nós, um amor diferente do amor do mundo, um amor que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, da morte e ressurreição do Senhor. Então esse amor nós vamos ficar sempre a dever uns aos outros. Agora, a segunda parte desse versículo, esta parte nós entendemos, amém? Se o amor de Cristo foi derramado em nossas vidas, se realmente nós fomos cheios e estamos cheios daquele amor sobrenatural, sacrificial que Cristo se entregou em nosso lugar, nós vamos amar os outros, certo? Está simples, não está? Agora, a segunda parte do versículo diz assim, aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Como é que ele salta do amor ao próximo, do amor entre nós, para o cumprimento da lei? E a segunda parte, no versículo 9, diz assim, pois todos estes mandamentos, não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Note, isto não é a opinião de Paulo, é Paulo inspirado pelo Espírito Santo, é Deus falando a nós. Todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não diz assim, você em vez de cumprir a lei, em vez de cumprir os mandamentos, em vez de não cobiçar, em vez de não adulterar, em vez de não matar, em vez de não furtar, em vez disso, ame o seu próximo. Não é isso que ele diz. Ele diz que tudo isso é o amar o próximo. Ele não diz que você pode substituir uma coisa pela outra. Se você amar o próximo, está tudo bem. Meus amados irmãos, é o tipo de evangelicalismo que se tem pregado por aí. Você só precisa de amar, é a religião do amor, você tem que amar todo mundo, Jesus ama a todos. Às vezes o ponto mais alto da mensagem evangelística é Jesus te ama. E ficar só no amor, se você amar, você tem que amar. Nós temos que aceitar tudo, é daí que vem essa inclusibilidade, essa coisa ridícula que nós vivemos hoje, como a irmã Sónia falava há pouco, durante o louvor. Que nós ficamos... essa inclusibilidade toda, esse lugar seguro para toda a gente, porque toda a gente tem o direito a expressar-se e nós temos que amar, respeitar todas as opiniões, ainda que elas sejam contrárias a Deus. O pastor John MacArthur diz assim, deixe que a pregação ofenda as pessoas, porque elas passaram a vida toda a ofender a Deus. Seja direto na verdade. Amor é obediência à lei, aquele que ama ele obedece. Ela não sobrepõe, ela não é uma alternativa. Se você não faz aquilo, você faz o outro. Não é isso. Ela é o cumprimento.
No versículo 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo. É que entendemos, é claro, se você ama alguém, você não vai querer o mal dessa pessoa, você não vai prejudicar essa pessoa. E termina a dizer, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vamos analisar o que é a lei? Pegando nos 10 mandamentos. Porque toda a lei de Moisés, ela se resumiu, ou ela partiu dos 10 mandamentos. Sendo que alguns deles já eram colocados em prática, na verdade todos, ainda antes da lei, mas quando a lei foi escrita e dada a Moisés, os mandamentos são estes, você sabe, está em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Um só Senhor, um só Deus. Não há outros deuses. Não servimos a dois senhores, não pode servir a dois senhores. Você tem que amar a Deus unicamente, ter um só Deus. Não deixar que outra coisa tome o lugar de Deus na sua vida. Não ter alternativas para Deus. Segundo, não fazer imagem de escultura. Grande debate, não é? Entre os católicos e os protestantes, os evangélicos e o catolicismo, é se este segundo mandamento é parte do primeiro ou não. Você não vai encontrar este mandamento nos 10 mandamentos católicos. Eles vão diluí-lo no primeiro mandamento e vão dividir o último em 2, para dar 10. Pelo menos são bons de matemática, né? Se eles fazem desaparecer o 2, eles vão ter que chegar ao fim de dar 9 só, né? Então eles dividiram não cobiçarás, como os irmãos sabem, em 2 mandamentos. Na verdade é não cobiçarás, period. Não cobiço. Mas voltando, o segundo mandamento, não ter imagens de escultura. É lei do Senhor. É Deus nos mandando. Não crie imagens de escultura também no seu próprio coração. Não crie nada alternativo a Deus. Não como Deus e não como algo que possa tirar a sustentação de Deus. 3. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Amados irmãos, é tão sério isto. É tão fácil da gente cair nesta. O MG para cá, o MG para lá, DJI para cá, DJI para lá. Meus amados irmãos, é pecado. Não use o nome do Senhor Deus em vão. Pare de usar o nome do Senhor Deus em vão. É pecado. Não use o nome do Senhor para provar que você tem razão. Deus é minha testemunha. Cuidado que Ele é mesmo. Ele é testemunha contra si, se você estiver a mentir. Não use Deus com o seu próprio proveito, que será daqueles que pregam heresia em nome de Deus. Aquele que muitas vezes está no lugar da autoridade e diz: Deus disse-me, e Deus não disse coisa nenhuma. Mas também nas nossas conversas, o famoso do valha-me Deus, ai Jesus, é pecado, irmãos. É que o crente faz isto, não é? O crente, para não dizer palavrão, no sítio onde dizia o palavrão na antiguidade, agora põe o nome de Deus. É o mesmo pecado, irmãos. É a mesma coisa. A mesma abominação. Para de usar o nome de Deus em vão. É pecado. Honra teu pai e tua mãe. As obrigações para o pai e a mãe. Sérias. Importantes. Que nós temos que ter e considerar. E quando aqui fala o pai e a mãe, todos aqueles que são mais velhos que estão em autoridade, que têm uma responsabilidade, para com os quais temos a responsabilidade. Não adulterar. Jesus foi mais longe, não é? Não atender a ninguém que não seja o seu cônjuge. Exclusividade matrimonial, dentro do matrimónio. Antes, depois e durante. No matrimónio. Só no matrimónio. Não matarás. Eu saltei não matarás, não foi? Não matarás. Tão sério hoje, irmãos, não é? Mata-se bebés no ventre dizendo que não é gente. Eu não sei como é que uma sociedade consegue, irmãos, é uma questão moral até. É por isso que eu já disse várias vezes, irmãos, o crente não é somente pró-vida como toda a gente. Essa é uma questão moral, é uma questão de senso. Não vai matar o bebê no ventre da mãe, irmãos. O pró-life, qualquer pessoa de bom senso é pró-life. Qualquer pessoa de bom senso, que tem um mínimo de entendimento da vida, não mata o bebê no ventre da mãe. O cristão não é isso, o cristão é muito mais do que isso. O cristão, não é que ele não pode se juntar a uma organização pro-life e fazer, mas o valor dele é muito maior, é que a imagem e semelhança de Deus não é um animal. Tem a imagem e semelhança de Deus desde o ventre.
Há pouco eu disse que a Mavi estava aqui pela primeira vez, os irmãos corrigiram, mas é a segunda, porque ela da primeira vez veio no ventre, já era gente e já tinha a imagem e semelhança de Deus. Não matarás. Não furtarás. Inclusive nos impostos, aprendemos a semana passada, não foi? Ninguém falou amém nessa altura. Também não vai falar agora, que eu não vou pedir nem, porque nem dá certo. Mas não furtar, inclusive nos impostos, no tempo ao seu patrão, em todas essas coisas. Eu sei que os irmãos estão a aprender nesta classe os 10 mandamentos, o presbítero está a olhar para mim e está a dizer, cala-te que eu já falei tudo isso. Eu sei que ele falou. Estamos na mensagem. Eu estou a ensinar ainda na minha classe e os jovens também ainda estão a trabalhar nisso, não é? Os 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, o que tem sido de pesar dentro da igreja por falso testemunho? Você ouviu uma coisa, acha que entendeu direito, vai, duplica, replica, conta. Meus amados irmãos, o que dá de problema é isso. Não sabe, não fala, e se sabe, fala com quem tem que falar, não fala nas costas, não fica a levantar falso testemunho, não fica a inventar coisa, não usa a imaginação. Usa a imaginação só quando você estava na escola a escrever composições, não é? Você tem que usar a imaginação, depois não usa mais. Ou é ou não é, factos. Não cobiçar. Não importa o que os outros têm. Isso é uma coisa, irmãos, que eu ouço muitas vezes. Eu acho que tem um bocado a ver, lamentavelmente, com a cultura pecaminosa portuguesa, no caso, é que eu conheço melhor. Que alguém aparece de carro novo. Não sei onde é que ele foi buscar. Sei lá de quem é. Alguém está sem ele. Competição. Comprou o carro novo, tem que comprar o carro melhor. Né? O problema é quando o fulano comprou o Suburban. Né? Não dá para comprar maior, já ficam no máximo. Né? O meu carro preferido. Né? É o máximo, maior. Não pode comprar maior, não dá para comprar maior. Depois tu vai ter que comprar o tal do autocarro. Né? O bus. Irmãos, não cobiçarem, não dizer falsos testemunhos. São questões fundamentais da nossa vida. É engraçado que Jesus disse que os 2 mandamentos se resumiam em 2. Não foi o que Jesus disse? Mateus 22, 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Os irmãos têm isto no devocional, by the way, right? Os irmãos viram, e o devocional da manhã será também. Mas se os irmãos quiserem tomar nota, eu tenho muito texto, eu estou a andar rápido, tá? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, note, um fulano que era perito na lei, entendia tudo sobre lei, mas era legalista, né? Pôs Jesus à prova e fez a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Em outras palavras, Jesus, em toda a lei de Moisés, em tudo que está escrito, qual é o mandamento maior? E Jesus disse assim: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento, disse Jesus. E depois Jesus disse assim: este é o primeiro e o maior mandamento. E nós entendemos isso, né? Até começa assim, né? Os 10 mandamentos começam assim. A Bíblia começa assim, ela começa com Deus e acaba em Deus, né? Ela começa na criação com Deus, no princípio criou Deus todas as coisas e termina lá em Deus, lá na glória. Está fácil. Jesus disse então o seguinte: e o segundo é semelhante a ele. Tem outro que é semelhante ao primeiro. Ama o seu próximo como a si mesmo. E nós até entendeu, dentro do contexto que Paulo está a falar aos romanos, a gente entendeu. O problema é que Jesus disse assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse assim: entre amar a Deus e amar o próximo, toda a lei, todos os profetas, tudo que era a escritura da época se resume nestes 2 mandamentos. Ele resumiu a lei de Moisés toda nestes 2 mandamentos. Ele resumiu os 10 mandamentos nestes 2. Porquê? Eu sei que os irmãos sabem. Os primeiros 4 mandamentos: não ter outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do seu Deus em vão e lembrar do dia do sábado. Eu saltei o dia do sábado, não saltei? Perdão, irmãos. Deixa eu voltar aqui, tenho que abrir parênteses, tão importante. Não falta ao culto no dia do Senhor, é pecado. Você está a quebrar um mandamento. Que bom que eu dei conta. Não falta ao culto no dia do Senhor, é pecado. Gosto ou se eu não gosto. Porque o dia do Senhor não é seu. Não use o dia do Senhor para outra coisa que não seja para santificar.
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Hoje, no Novo Testamento, o dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana. A semana não começa amanhã, a semana não começa na segunda-feira. A semana começou agora e começamos abrimos a nossa semana com um culto de adoração a Deus. Porque Ele está sobre todas as coisas. Pare de usar o dia do Senhor para outra coisa, não é o seu dia. Você diz assim, mas eu não tenho outro dia para fazer as minhas coisas. Bom, e esse é que você não tem. Falta a segunda ao trabalho? Tira a terça de folga? Faz no sábado, mas não faz no domingo. Domingo é dia de adorar. Domingo é dia de estar na casa do Senhor. Domingo é dia de nós dedicarmos a Deus. Para de usar o dia do Senhor para outra coisa. Você diz assim, pastor, fala isso para os que faltaram, porque eu estou cá. Bom dia é para si. Está no dia do Senhor, na casa do Senhor. Não sei como é que eu saltei aí, sem querer, irmãos. Então Jesus diz assim, os dois mandamentos. Um é em relação a Deus e o outro em relação ao próximo. No primeiro mandamento, Jesus resumiu os primeiros 4. Não ter outros deuses diante de mim, não ter imagem de escultura, não tomar o nome do seu teu Deus em vão e lembrar do dia do sábado para santificar. Jesus disse assim, tem um mandamento que é o maior de todos, que é aquele que é com direção a Deus. E esse mandamento resume, quando Jesus disse ama a Deus, ele resumiu os 4 primeiros. Depois ele diz assim, os outros 6... honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. É o amor ao próximo. Jesus disse assim, dos 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo resume toda a lei e os profetas. Se você obedecer os 10 mandamentos, você tem 4 deles, que é a sua vida vertical. É o seu relacionamento vertical com Deus. Acerte, eu sempre digo isso, irmãos, tenho dito isso várias vezes. Acerte a sua vida com Deus, primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Que você vai amar o próximo. Se você amar a Deus, você não tiver outros deuses diante do Senhor, se o Senhor fosse o único Deus, você viver para a glória de Deus. Quando a gente diz, o Senhor é o meu único Deus, significa que eu vou viver para a glória de Deus. Você não tem outras imagens de esculturas. Você não toma o nome do Senhor em vão, você tem respeito pelo nome do Senhor. E você tira o dia do Senhor para santificar, para louvar a Deus. Vai refletir no seu relacionamento com o próximo. Você vai honrar o pai e a mãe, você não vai matar. Você vai ser contra o aborto, por exemplo. Contra a eutanásia, contra todo tipo de forma de matar seres humanos. Você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar. Você vai cumprir toda a lei. Amar a Deus é cumprir a lei. Sabe que é muito fácil a gente chegar assim, alguém falou uma vez que o momento que o cristão é mais mentiroso é quando ele canta, né? Porque vai assim na melodia, né? Falando com a vida toda torta, não respeita nada ao próximo, não, vive de qualquer maneira. E chega à casa do Senhor e diz, eu te amo, Senhor, fica todo triangular. Mas ama mesmo? Como é que eu sei? Como é que você sabe se ama a Deus? Você percebe que a nossa fé é uma fé que tem sentido, que tem lógica, que precisa de provas. Entenda uma coisa, a nossa fé não é uma coisa que você acredita à toa, que vive de qualquer maneira, né? Tem uns guiados pelo Espírito, não sabem onde é que vão ir. Meus amados irmãos, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma pessoa que vive com uma forma lógica, ela sabe o que está a fazer, ela tem provas do que ela crê. Como é que você tem prova do que você crê? Como é que você tem prova do que você ama a Deus? É quando você ama o próximo. Se você olha, porque amar a Deus é fácil dizer, você chega aqui e diz, eu amo o Senhor. Eu amo. A minha pergunta é como é que você sabe se você ama a Deus? Não é como é que eu sei se você ama, como é que você sabe? É que no seu relacionamento com o próximo. Por isso é que Jesus disse, destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Porque uma é a coisa que você diz. Você diz que ama a Deus. Aí você até não diz o nome do Senhor em vão, até você não tem mais escultura, você diz que tem um só Deus, você até lembra do sábado, você vem à casa do Senhor no domingo, etc. A questão é, e o resto? A sua vida reflete isso? Ou é uma outra coisa separada? Meus amados irmãos, eu queria dar um exemplo aqui, simples, para tornar bem prático o que estamos a falar aqui. Aquele que é salvo, ele entende que Deus fez uma aliança com ele e essa aliança foi feita pelo derramamento do seu próprio sangue. Amém? Jesus veio, verteu o seu sangue
e fez uma aliança, da qual você não teve escolha, porque você não era nem nascido. Tem alguns irmãos aqui com alguma idade, mas acho que eles não eram nascidos quando Jesus derramou o seu sangue. Era? Alguém era? Não. Jesus fez uma aliança consigo, ainda você não era nascido, ele verteu o seu sangue, ele firmou essa aliança com o seu sangue. É por isso que eu gosto tanto do conceito de aliança. É tão fácil da gente entender. Ele derramou o seu sangue e fez uma aliança. Você foi atraído a ele pelo amor dele representado nessa aliança. E você veio a ele. E o que você recebeu para trás, na hora que você veio, foi uma lei para você cumprir. Isto não é legalismo. Isto é amor. Se você ama a Deus, você vai cumprir os mandamentos do Senhor. Mas você não vai cumprir com pesar. Você vai cumprir com amor. Você não cumpre os mandamentos para você alcançar alguma coisa. Eu tenho tido conversas muito interessantes com um colega no trabalho, que ele é super duper católico, tá? Assim, daquele católico cheio de teologia. E a gente vai sempre à graça, né? É sempre um jeito de chegar à graça, que eu sei que é o ponto ali. E recentemente, não vai há muito tempo, ele começou a concordar comigo perfeitamente que ninguém é salvo pelas obras. Que ninguém é salvo por cumprir a lei. Ele chegou à conclusão que cumprir a lei é um resultado de alguém que é salvo e ama a Deus. E eu achei isso extraordinário. Então, quase para dizer a ele, né? Como Jesus disse a Nicodemos, falta-te pouco. Mas precisa nascer da água, né? Precisa nascer de novo. Eu não acho que ele vai perguntar se ele precisa nascer no vento, voltar ao vento da manhã e nascer, porque ele vai entender perfeitamente. Louvado seja Deus por isso. Porque nós entendemos, irmãos, que o cumprimento da lei, porque é que você cumpre os 10 mandamentos? Porque você quer ser salvo? Você não consegue. Porque ninguém conseguiu. E na hora que você quebrar um dos mandamentos, você já é culpado de todos, diz a Escritura. Você nunca quebrou nenhum dos mandamentos? Mentiroso, já quebrou um agora. Porque Deus é verdade e mentira pertence a Satanás, e se você disser que nunca quebrou nenhum dos mandamentos, você já está a desonrar a Deus. Não é? Quando você quebra um mandamento, você é culpado de todos. Você não entende, irmãos, que você não cumpre os mandamentos porque você quer ser salvo. Muitos acham que, porque nós exaltamos a graça, que tem que ser exaltada, ela tem toda a Escritura, nós damos liberdade à pessoa para pecar, a pessoa pode ir fazer o que a pessoa quiser. Mentir é o contrário, é muito pior. Porque se você ama a Deus, se você é salvo, se você recebeu esse amor, porque o que é que diz a Escritura? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não deu o primeiro passo de amor para com Deus? Você não era nem nascido. Quando Cristo derramou o seu sangue no seu lugar, quando Ele fez aquela aliança consigo, não com o vizinho, não com todos, consigo, se você é salvo. Que a gente gosta tanto, não é? Que a salvação é individual, mas depois quer que seja coletivo também. A salvação é tanto individual como coletiva, os irmãos sabem isso. Jesus morreu especificamente para aquele que é salvo, aquele que recebe, aquele que é salvo, mas também por todos os salvos, numa forma dos salvos. Mas a gente quer, né, ter essa abrangência aí. É por todo mundo, não importa, todo mundo. Aí cada um responde como quer. Que loucura! Que loucura é essa? Aquele que é salvo, aquele por quem Jesus morreu, Jesus fez uma aliança. Ainda você não era nascido, se você é salvo, Ele colocou no seu coração, ainda você não tinha coração. Porque Deus não precisava que você tivesse coração para Ele fazer uma aliança consigo, porque Ele é Deus. Ele não é homem. Ele não faz as coisas conforme elas acontecem. Ele fez essa aliança profunda. E para que essa aliança fosse válida, o Filho derramou o sangue dele. Firmou. É isso que nós fazemos quando celebramos a ceia do Senhor. Lembramos a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Aqueles que receberam no seu coração, aqueles que têm essa aliança, estão firmados nela. Eles foram atraídos por esse amor e agora eles receberam uma lei. E eles pegaram na lei, o que é que diz o salmista? Guardei a tua lei onde? No armário lá, em casa, para nunca mais usar? Na mala para trazer ao domingo para a igreja? Não, guardou no coração para não pecar contra o Senhor.
O crente, ele não quer pecar, não é porque ele está com medo de ir para o inferno ou de perder a salvação ou uma história qualquer que inventaram por aí. E ele é com uma resposta de amor à aliança que o Senhor fez. Ele recebeu aquele amor e ele agora ama de volta. Como é que ele ama de volta? Guardando os mandamentos do Senhor. Por isso é que Jesus disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Isso é amor. Um amor ao próximo, uma compaixão por aquele que não tem Cristo. Um amor àquele que tem Cristo como irmão na fé, e uma compaixão por aquele que não tem, com um desejo enorme de lhe ir pregar o Evangelho. Isso é que é amor. Amor não é você respeitar a opinião do ímpio. Amor é você contrariar a opinião do ímpio para lhe falar não da sua opinião, do que Deus disse. Amor por alguém é isso. É você estar disposto a sacrificar o seu posto no trabalho, a sua promoção, a sua amizade, o seu conveniente, o que é conveniente para si lá com um ímpio qualquer, para lhe dizer: Cristo morreu e se não te arrependeres vais para o inferno. Vai ficar muita gente zangada. Você vai perder muito. Claro que vai, mas isso é que é amor. Se você ama alguém, é isso que você tem que dizer à pessoa. Arrepende-te. Arrepende-te. E deixe-me que lhe diga, meu amado irmão, aquele que receber, ele vai ficar seu amigo para a eternidade. E aquele que não receber, ele vai ficar seu inimigo. O que é que você acha que Jesus estava a brincar quando disse que eles iam ganhar muito mais nesta vida e ainda mais a vida eterna? E afinal os discípulos apóstolos perderam tudo nesta vida, tudo, morreram todos de uma forma cruel. Exceto João, mas João também sofreu tanto. O que é que Jesus estava a falar? Como é que é isso? Eles receberam muito mais. Eles receberam a vida eterna. E eles receberam uns dos outros essa comunhão maravilhosa que só é possível ter em Cristo. Meus amados irmãos, você sabe porque é que há divórcios? Se assim, saltou agora do cumprimento da lei para o divórcio. Sabe porque é que há divórcio? Eu vou dizer porque é que há divórcio. Porque há gente que esqueceu que fez uma aliança. Sabe porque é que há divórcio, irmãos? Vou repetir, porque há gente que esqueceu que fez uma aliança. Há gente que não dá valor à aliança. Há gente que acha que a aliança é baseada no amor. O amor é baseado na aliança. Deixa-me explicar. É claro que você casou com alguém, tenho 2 casais que casaram este ano aqui na igreja. Eles gostavam, não? O irmão Juliano e a irmã Marta casaram, esperaram um monte de tempo porque eles gostavam um do outro, não é? Amém. Ela disse amém. Ele ficou calado, mas ela disse amém. Ela disse amém, mas olhou para ele, incriminando, não é? Não sei como é que vai ser o jantar logo dos dois, mas a gente vai deixar assim. Brincar com eles, não é? Brincar com eles ali. Estou a brincar, irmãos, estou a brincar. Ele concordou. É claro que eles gostavam um do outro. Foram atraídos um para o outro de uma qual forma de amor com um sentimento. Aí eles disseram: agora vamos fazer uma aliança. Não foi? Fizeram aqui, neste lugar aqui. Foi no dia das bolinhas, lembra-se das bolinhas? As bolinhas. Não é preciso falar sobre isso. Quando a Lília apanhou o ramo, mas isso não é importante. E nós fizemos uma aliança aqui, né? Eles fizeram aliança aqui. Veio de gente de todo o mundo assistir a essa aliança aqui. Foi? De gente de todo o mundo. Quase todo mundo. Literalmente, como os irmãos do Brasil dizem, quem é que vai? Todo mundo. Aí veio gente, literalmente todo mundo, né? Veio firmar a aliança, assistir a aliança, né? Eles fizeram uma aliança diante de Deus, um do outro e diante dos homens, dos outros. Estávamos aqui. Amém? Diante do ministro do Senhor, que os casou. Né? Oficialmente fui eu, juntamente com o pastor Virgílio. E eles fizeram essa aliança. Agora eles receberam uma lei com essa aliança, não foi? Até que a morte os separa. Na doença, na fraqueza, na alegria, na tristeza e todas aquelas coisas que eles disseram. Aí, não foi? É isso, irmãos? Está certo? Agora o que é que eles têm que fazer para cumprir essa aliança? Eles têm que criar e fortalecer esse amor. Eles têm uma lei agora diante um do outro. E eles prometeram que era até que a morte os separe. No pressure. Não, eles sabem, nós tivemos quase 3 anos de aconselhamento, não foi? E é por isso que eu mencionei isso bastantes vezes. E agora fizeram aliança. Agora, irmãos, o que nós precisamos de entender é assim, não é aquele momento inicial que os atraiu, que eles acharam um e outro que eles eram engraçados, até porque começam a ficar mais velhos. Né? É sim, irmãos, é natural, começam a ficar mais velhos, as pessoas mudam, né?
Há dias ouvi uma pessoa dizer assim: a minha esposa casou com 5 homens diferentes e nenhum deles era eu. E eu, uou, parece aquela mulher lá na Bíblia que ele estava a falar dele próprio, ele estava a falar as vezes que ele mudou durante a vida, quem ele era, o que ele se tornou, quantas vezes a pessoa muda e se transforma. Você acha, mas não é o mesmo, daqui a 20 anos a Marta vai dizer, não é o mesmo Juliano. E o Juliano vai dizer, é a mesma Marta, que ela é inteligente. Mas vai ser assim, não é o mesmo, pois não. Como é que sobrevive, como é que aguenta? Porque tem uma aliança, porque tem um compromisso que foi feito em cima desse compromisso, agora constrói-se em amor, em obediência à aliança. É por isso que o homem é ordenado amar a esposa. É por isso que não tem outra forma. Mas assim, pastor, o que é que isso tem a ver com a salvação? É exatamente a mesma coisa. Deus fez uma aliança conosco e nos deu uma lei que preserva essa aliança, e a nossa resposta é a obediência a essa lei em amor. É isso que significa. Amor e obediência estão ligados sempre, irmãos, em todas as obrigações da nossa vida. Não é por acaso que a palavra do Senhor diz que Deus abomina o divórcio. Que é a quebra da aliança. A aliança que representa inclusive Cristo e a igreja. O homem representando Cristo e a esposa representando a igreja. Não pode quebrar essa aliança, não pode fazer conta que ela não existe, não pode desistir dela. Você firmou. Nós vivemos numa sociedade, meus amados irmãos, sem qualquer compromisso. Mata o bebê, nasce homem mas acha que é mulher, casa mas depois já descasa, casa outra vez, vira para cá. Meus amados irmãos, nós somos o povo, dizemos nós, da aliança. Certo? Mas eu concordo, todo mundo aqui é povo da aliança, amém? Todo mundo concorda. Nós somos da aliança, Cristo tem uma aliança connosco, morreu em nosso lugar, nós temos esta aliança, blá, blá, blá. Então cumpra. Cumpra nos seus relacionamentos com o mundo, sendo digno da sua palavra, obedecendo os 10 mandamentos. Responda a Deus em amor, mostre que o ama verdadeiramente pela forma como você lida com o próximo. Não é tão simples como parecia o texto no início, pois não? Tem nada a ver com esse cristianismo que se prega por aí, pois não? Você tem que amar todo mundo, tem que concordar com todo mundo, não pode ofender ninguém. Sério? Você acredita que Deus o ama? Quantas vezes você sentiu Deus pesar a mão sobre a sua vida? Vês? Quando você vai torto e Deus endireita? E você até ora assim, né? Senhor, porquê, Deus? Às vezes você atreve-se a dizer assim, mas eu faço tudo direito, depois você lembra que não faz, não é? E você cala, se arrepende, se perdoa, já menti, Senhor, na oração. Não é isso? E Deus endireita, Deus encaminha. Porquê? Porque você tem uma lei. Quantas vezes você olha para os 10 mandamentos e diz, Senhor, já quebrei, não? Já pensei errado. Já agi errado. Já tomei a direção errada. Porque é uma lei que ela é obedecida em amor. Meus amados irmãos, não basta dizer eu amo a Deus. Isso é muito fácil. Não basta dizer eu amo a Deus. É muito fácil falar isso. Você já entendeu até que a igreja tem substituído muito a expressão amo a Deus por Deus ama a todos? Você já percebeu isso? Porque até quando a gente diz amo a Deus, fica um certo temor em nosso coração, não fica? É sério. Se você entende o mínimo da palavra de Deus, você lê a Bíblia, você sabe que sempre que você diz amo a Deus, de alguma forma está ligado. E depois desta mensagem, tenho a certeza que ficou gravado na sua mente. Espero que assim seja o Espírito Santo a fazer. Que quando a gente diz eu amo a Deus, a gente fica com consciência de que tem que cumprir os mandamentos, porque é isso que você está a dizer quando você diz eu amo a Deus. É por isso que a igreja tem substituído, não sei se é a igreja, mas alguém por aí tem substituído, armado de crente, que Deus ama a todos. E fica por aí espalhado, Deus ama a todos, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu tenho um amigo meu que ele gosta muito de fazer evangelismo, mas a gente discorda nessa parte. Eu já lhe disse. Ele vai na rua e passa por um qualquer, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu lembro-me nós irmos fazer evangelismo em culto ao ar livre em Newark. E um sábado de manhã
de frio. Tinha gente a sair das casas, né? Era de sábado de manhã, e ele, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu fiquei a pensar uma pessoa, por exemplo, que estava a sair de casa. Imagino que vinha de uma noite de adultério, por exemplo, e sai à rua e a primeira pessoa que aparece à frente dele diz Jesus te ama, e ele vai dizer assim, ainda bem. Foi um sinal de Deus que não importa o que eu estou a fazer. Meus amados irmãos, esse evangelicalismo do Jesus te ama não está a levar a lado nenhum. Essa não é a questão. A questão é você ama a Deus, e a pergunta seguinte é se você realmente ama a Deus. Então mostre-me pelas suas ações com o seu próximo de que você realmente ama a Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Mostre-me pelo cumprimento da sua vida, dos 10 mandamentos, em relação ao seu próximo, que refletem os segundos 6, que refletem os 4 primeiros, segundo o texto de Jesus, de que você realmente ama a Deus. Porque dizer que ama a Deus é fácil. A gente até canta isso. A gente fala umas coisas assim. Mas e a prática? E a prática? O que é amar o próximo? É a gente ser conivente com todo o tipo de pecado? Não, não é o contrário. É a gente deixar as coisas... Não. Amar o próximo é a gente ser capaz de ter o mesmo forma como Jesus fez, de sacrificarmos-nos a nós próprios, para que alguém venha a receber o Evangelho. Isso é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro amor. O que é que você é capaz de abdicar para alguém receber o Evangelho? E esse é o amor que você tem por essa pessoa. Sim, meus amados irmãos. Aquele que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador tem o amor de Deus transbordando de sua vida. E com muita alegria e muito prazer, ele cumpre os 10 mandamentos. Ele cumpre a lei do Senhor. Ele se alegra e se regozija na lei do Senhor. Ele não se exalta porque ele cumpre a lei do Senhor. Ele se alegra em humildade. Ele se apresenta diante do Senhor. E a cada dia ele vê em sua vida o cumprimento ou não. Eu diria, amados irmãos, no jeito de conclusão, que esta é a marca da salvação. É uma das marcas de salvação, a qual eu chamo a marca da obediência. Se você é salvo, você obedece os 10 mandamentos. Você obedece a lei do Senhor. Você obedece ao Senhor. E essa é uma marca. Você precisa saber se você é salvo ou não. Você precisa saber se você está em Cristo ou não. Você precisa de saber. E precisa saber isto diariamente. Nós precisamos ser lembrados diariamente de que nós estamos direitos com o Senhor. Para sermos levados muitas vezes ao arrependimento. E outras vezes para sermos levados a fortalecermos mais o Senhor e a produzirmos mais para a glória do Senhor. O verdadeiro caminho do verdadeiro amor, a obediência à lei do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com o seu amor, nos encha do seu amor, para que a obediência aos mandamentos seja feita com prazer. Tenhamos prazer em cumprir a lei do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso, nós agradecemos por Cristo Jesus. Agradecemos pela aliança do Calvário. Agradecemos porque os nossos pecados têm sido perdoados. E em amor, Senhor, nós queremos obedecer. Não como uma carga, não como uma coisa difícil, não como uma forma de legalismo ou de prova de que aprovarmos diante de Ti, mas pelo contrário, como uma resposta da obediência ao amor do Calvário. Louvamos o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Ó Senhor, damos glória, em nome de Jesus. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Mas pode ficar sentados, amém?